Boa noite. Quero desejar-vos um bom sábado. Já estamos nas horas do sábado. E acho que podíamos desejar bom sábado uns aos outros. O que é que acham? Pode ser? Então, virem-se para a pessoa que está ao vosso lado, direita, esquerda, atrás, à frente, e digam, bom sábado, que Deus... Calma. Ainda não era. Calma. Vão dizer assim, bom sábado, que Deus faça de ti o seu santuário. Ok? Vamos fazer assim? Bom sábado, que Deus faça de ti o seu santuário. Bom sábado, Tiago, que Deus faça de ti o seu santuário. Amém? Bom sábado, que Deus faça de vocês as três o seu santuário. Amém? Bom sábado. Ok. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, jovens e menos jovens, muito jovens e algo jovens. Isto de ser jovem, a gente vamos avançando na vida e vamos pensando que ainda somos, não é? Mas depois as pessoas dizem, chegam ao pé de nós e dizem, pastor, os jovens, como que eu digo, você já não é, né? Aqui os jovens, é assim. Depois vêm outras pessoas assim, da minha idade, ou um bocadinho mais velhas, assim, pois é, os jovens pensam assim, mas nós, eu quando me ponho naquele nós, eu assim, pronto, olha, já estou tramado, já não sou jovem. Pois é. Mas nesta semana de oração de jovens, os jovens tiveram a ideia de me pedir para falar sobre o santuário e tem sido uma bênção para mim. Ainda não acabamos amanhã de manhã, mas eu podia continuar durante mais semanas, quer dizer, não sei se fisicamente e mentalmente conseguiria a este ritmo, mas podíamos explorar e aprender muito mais coisas sobre o santuário. O tema desta noite é Eu Defendo-te. Eu lembro-me quando era pequenino, eu fui a muito poucos acampamentos de jovens, muito poucos. Era raríssimo eu ir. Mas uma vez fui, e a minha mãe lá me mandou, não sei como é que ela conseguiu desprender-se de mim, e lá fui eu para a Costa de Lavos, com alguns jovens da igreja de Pombal, e fizeram uma coisa por mim, uma vez, que eu nunca mais me esqueci. É que eu tinha um problema. Eu era muito esquisito. Havia coisas que eu não gostava nada de comer. Por exemplo, salada. Eu detestava salada. Hoje gosto imenso de salada, mas eu detestava salada. Nunca comia. Mas eu conseguia tragar a salada. Agora, havia coisas que eram intragáveis para mim. Eu não conseguia, ainda hoje não consigo, comer, por exemplo, uma fatia de queijo. Eu não consigo. Só o cheiro dá-me vómitos. Era assim, nasci assim, saí da barriga da minha mãe e devia ter assim um sinal a dizer não deem queijo a esta criança, porque eu desde criança fui ao mesmo, só estar o queijo, por exemplo, estar um queijo em cima da mesa, mesmo antes do cheiro ter tempo, ou se for um queijo sem cheiro, antes de ter tempo do cheiro vir de ter ao meu nariz, só de ver o queijo eu já fico mal disposto. É mesmo assim. Então, se tem um cheiro forte, então eu fico, não consigo comer. E outra coisa que eu não gostava era azeitonas. Azeitonas, sejam elas quais forem, eu não gostava nada. Hoje em dia, consigo comer azeitonas pretas, se estiverem cortadas aos bocadinhos, no meio de alguns alimentos, ok? Se me convidarem para almoçar, já sabem. Agora, fatias de queijo eu nunca consegui, ainda hoje não consigo. E azeitonas naquela altura era impossível. E o que é que aconteceu? Aconteceu que os dirigentes têm aquela bela mania de educar os meninos, não é? E disseram, vais aprender a comer, tens de comer, não. E o nosso dirigente não era da igreja de Pombal, e tinha de ser. Ele até era meu amigo, conhecia-me, quer dizer, ele dizia que era meu amigo, naquele dia não foi nada meu amigo, e queria-me obrigar a comer as azeitonas. O queijo, ele percebeu que eu fiquei verde, ou cinzento, sei lá que cor é que eu fiquei, mas ele queria-me obrigar a comer as azeitonas e eu não conseguia. Então, um amigo mais velho da minha igreja, ele estava sentado ao meu lado e quando o dirigente virou as costas, ele pegou em 3 ou 4 azeitonas no meu prato, aquilo eram mais, e comeu-as e pôs os caroços no meu prato. E depois quando ele veio disse, Nelinho, já viste, olha para ele está aqui, coitado, nem pode, ele comeu 2 ou 3, mas ele já não consegue mais, por favor. E ele disse, pronto, está bem, não comes mais nada. Não. Nunca tinham feito isso por mim, eu fiquei tão feliz. Eu não sei se isto era um bom exemplo, que ele mentiu, não é? Mas ele defendeu-me.
Sabe bem sermos defendidos, sabe ou não sabe? Sabe bem quando alguém se coloca do nosso lado e nos defende, sabe bem, não sabe? Hoje em dia, agora com a vida adulta, às vezes isto não devia de acontecer, não é? Entre cristãos isto não devia de acontecer. Mas nós sabemos que acontece. Às vezes, bem, chegam uns passarinhos aqui aos meus ouvidos e começam a dizer: "Ih, nem sabes o que disseram de ti naquela reunião e tal e coisa." E como é que nós ficamos? Ficamos um bocadinho tristes, não é? Mas depois, às vezes, há assim um raizinho de esperança, porque alguém diz: "Olha, mas aquele pastor, ou aquele amigo, ou aquele defendeu-te e disse que tu és uma pessoa íntegra e tal." Não é? Sabe bem, não sabe? Não é só pelo nosso ego, sabe bem quando nos defendem. E a mensagem do santuário é, sobretudo, a mensagem de que temos alguém no céu que nos defende. Amém? Temos alguém no céu que nos ama e que nos defende. Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nós estamos a estudar o santuário através de 7 dimensões, 7 perspectivas que estão interligadas. Primeiro, o santuário foi muito importante para o povo de Israel. Deus pediu a Moisés para fazer o santuário para que pudesse habitar no meio do povo de Israel. Portanto, grandes lições eram dadas primeiramente aos israelitas. Depois, o santuário era muito importante porque apontava para o Messias vindouro, para Cristo crucificado. Jesus disse que destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei, eu levantarei. Ele era um templo. A Bíblia diz que Jesus, o Verbo, fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, como do unigênito do Pai. E esta palavra habitou entre nós é a palavra Shekinah, ok? Eu disse isto tantas vezes esta semana que vocês já têm de saber de cor. Shekinah, que significa armou a sua tenda, ok? Cristo armou a sua tenda, o seu corpo, o seu tabernáculo. E tudo no santuário apontava para Cristo crucificado, até a disposição dos móveis. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala também o santuário sobre a salvação pessoal, o caminho que nós temos de percorrer até chegarmos à presença direta de Deus. Nós, pecadores, podemos ser restaurados através de Jesus, que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E Davi escreveu: "O teu caminho, ó Deus, está no santuário." Nós vimos isso, não foi? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Jesus é o caminho, devemos seguir o caminho, devemos seguir a Jesus e devemos percorrer o próprio Cristo na nossa viagem de regresso para Deus. 4º ponto, o santuário terrestre apontava para o santuário celestial. Em Hebreus está escrito, o apóstolo Paulo escreveu, que o Senhor fundou, e não o homem, o verdadeiro santuário, o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo que está no céu, onde Jesus está a interceder por nós, é o nosso sumo sacerdote. A igreja cristã é chamada um templo também, portanto, a verdade do santuário na Bíblia tem muito a ver com a igreja cristã, e especialmente com a última fase dessa igreja, com o remanescente, o resto fiel dos cristãos nos últimos dias da história da Terra, que vão ver Jesus voltar e vão estar prontos para ver Jesus voltar e vão depois entrar no verdadeiro tabernáculo. Aqui está o tabernáculo de Deus com os homens, a Nova Jerusalém, com eles habitará. Sempre foi o desejo de Deus habitar com as suas criaturas e dentro das suas criaturas. Amém? Então, isto é o resumo que nós fazemos todos os dias no princípio. Hoje vamos ler algo muito importante está ligado à arca, que nós vimos ontem, mas é mais do que isso. A arca eram 2 peças. Vamos ler acerca do propiciatório em Êxodo 25, versos 17 a 22. E deixem-me escolher uma vítima para vir cá à frente hoje. Pode ser o Helder. Helder, tu não estiveste cá as outras noites, estavas longe, em Lisboa. Posso pedir para vires cá à frente para ler, por favor, Êxodo 25, 17 a 22. Podes vir mais rápido, Helder. Eu sei que estás em Lisboa e quanto mais para o sul, se calhar mais lento. Estou a brincar. Estou a brincar. O Helder é um homem do norte, por isso ele aqui chegou muito rapidamente. Êxodo 25, versos 17 a 22. Eu conheci pessoas no sul que também são rápidas, ok? Êxodo 25, 17 a 22. Olá, Helder, tinha saudades suas. Tudo bem? Ok, Êxodo 25, 17 a 22, 17 a 22, alto e boa voz. Também farás um propiciatório de ouro puro.
O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, umas de fronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Muito obrigado, Ela. Muito obrigado. Foi bom matar saudades. Podes então voltar para o teu lugar. Então, esta foi a primeira vez que Deus falou com Moisés acerca do propiciatório. É a primeira referência que temos na Bíblia. E Deus explica exatamente a Moisés como é que Ele quer que o propiciatório seja feito. E vamos ver algumas coisas interessantes que lemos e outras estão noutras passagens da Bíblia. Algumas curiosidades que nos ajudarão na nossa mensagem de hoje. Reparem que o propiciatório era de ouro puro. E nós vimos esta semana que o ouro na Bíblia é um símbolo da fé e do amor, mas não uma fé qualquer, um amor qualquer, a fé de Jesus, o amor puro de Cristo. O ouro é um símbolo também da própria divindade. Ouro puro simboliza a pureza de Cristo, a pureza de Deus. Só 2 peças no santuário eram feitas todas em ouro. Havia muita coisa no santuário que era revestida a ouro, ok? Ouro puro. Mas havia 2 peças, o candelabro e também o propiciatório, eram feitos todos em ouro, completamente em ouro, feitos de ouro puro, de ouro maciço, não é? Então, também nos diz que era um propiciatório. E agora, na realidade, a nossa palavra propiciatório sofreu algumas influências na tradução, porque no hebraico a palavra que lá está, kaporet, significa simplesmente tampa, cobertura. A palavra propiciatório tem a ideia de propiciar, havia aquela ideia de que os sacrifícios serviam para tornar Deus propício. Nós podemos ver mais ou menos isso na teologia cristã, mas não é bem isso, não é bem isso. Na realidade, Deus é que ofereceu o sacrifício para nos reconciliar com Ele. Portanto, o ideal é chamarmos ao propiciatório mesmo tampa ou cobertura, ok? Outra coisa importante é que no texto que o Helder leu, nós encontramos a palavra propiciatório 7 vezes. Muito interessante. O número 7 na Bíblia, especialmente no Apocalipse, temos as 7 igrejas, 7 trombetas, os 7 trovões, temos tanta coisa com o número 7, não é? E ao longo da Bíblia nós temos o número 7, e aqui no santuário nós temos, se vocês repararam bem, amanhã vamos falar do Dia das Expiações, eu vou falar durante a semana, hoje estou a falar da sétima peça de mobiliário, hein? Havia 7 peças principais de mobiliário no santuário. Eu estou a falar da 7ª esta semana, esta noite. Então, o número 7 significa a plenitude, significa a perfeição divina, a plenitude divina. E a palavra querubim ou querubins aparece também 7 vezes. Muito interessante, não é? Apenas uma curiosidade. Agora reparem, Êxodo 25, verso 9 diz: de uma só peça com o propiciatório. Foi isto que o Helder leu. Quer dizer que os querubins faziam parte do próprio propiciatório. Deus podia ter mandado fazer os querubins à parte. Há alguma coisa que isto nos quer ensinar, de que os querubins faziam parte do próprio propiciatório, ok? Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. E também repete muitas vezes esta expressão, que um estava numa extremidade, outro estava noutra extremidade. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Muitos acreditam, e eu acredito também, que eles estendiam na realidade uma asa por cima do propiciatório e outra asa, como em Ezequiel capítulo 1, verso 11, aparece quando Ezequiel viu os querubins à volta do trono de Deus e acima do trono de Deus,
com uma asa, eles cobriam o seu rosto em sinal de reverência e de humildade, ok? Mas eles tinham asas que cobriam o propiciatório, como se estivessem a proteger o propiciatório, ok? E as faces deles, uma de frente da outra, estavam voltadas para o propiciatório. Eles olhavam para o propiciatório, demonstrou grande interesse que estes querubins tinham no propiciatório. E reparem o que diz em 1 Crónicas 28:18, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Quer dizer que ao cobrirem o propiciatório, eles estavam na realidade também a cobrir a própria arca. E nós vimos ontem que a arca era importante não pela arca em si, mas pelo testemunho que estava dentro da arca, que nós vimos que era o testemunho de Deus, os 10 mandamentos, ok? Tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus, tudo mais no santuário, mesmo muito precioso, de ouro, maravilhoso, apontava para realidades cósmicas da nossa salvação, mas tudo o mais tinha sido feito pelos homens, em semelhança do modelo do céu, mas a lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus, ok? Então os querubins cobriam o propiciatório, como se estivessem a proteger o propiciatório, e cobriam a arca, como se estivessem a cobrir a arca e o precioso material que lá estava dentro, o artefacto precioso que ali estava. Êxodo 25, verso 21 diz: porás o propiciatório em cima da arca, ok? O propiciatório era a tampa da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Isto é tão importante que quando nós vemos depois o tabernáculo, que era a tenda no deserto, transformado em templo, o templo de Salomão, nós sabemos que Davi quis construir o templo, mas Deus não lhe permitiu, mas Deus permitiu-lhe preparar todos os materiais e Deus deu-lhe plantas especiais para o templo que ele depois deu a Salomão. Quando Salomão foi fazer o templo, já estava tudo preparado. E é muito interessante que reparem como é que foi chamado o templo, ok? E deu a Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Ontem nós vimos que o tabernáculo, o santuário no deserto, é chamado várias vezes na Bíblia o tabernáculo, a tenda do testemunho. Quer dizer que a lei dos 10 mandamentos, o testemunho de Deus era tão importante que toda a tenda foi conhecida como a tenda do testemunho. Mas também depois o templo foi conhecido como a casa do propiciatório. É muito interessante, a Bíblia não tem nada por acaso. Deus está a dizer-nos que as duas grandes coisas importantes no santuário, as peças de maior valor, que estavam no lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote uma vez por ano, essas duas coisas, a lei, e a arca que continha a lei, e o propiciatório, que era a tampa da arca, que fazia uma só peça com os querubins, eram as coisas mais sagradas e que deviam ensinar as maiores lições ao povo de Israel e a toda a humanidade. A arca tinha 4 cantos, lembram-se? Símbolo dos 4 pontos cardinais, como o altar. Ok, vamos continuar e reparem. Porquê que o propiciatório era tão importante? Êxodo 25, verso 22 diz: ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. No meio dos querubins, Deus aparecia, Deus falava. E reparem como esta expressão é repetida na Bíblia. Dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Reparem, diz ainda, Êxodo 36, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Era um lugar de ajuntamento, de reunião, de encontro. Por isso é chamada a tenda do encontro. Era onde Moisés se encontrava com Deus e Deus falava com Moisés e Moisés via o resplendor da glória de Deus. Verso 36 do mesmo capítulo, uma parte dele moará, está a falar do incenso, porás diante do testemunho na tenda da congregação onde eu virei a ti. Repete novamente. Vejam, Números 17, verso 4. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. Mais uma vez,
há sempre esta noção de que havia ali algo que acontecia, Deus aparecia, Deus vinha ter com a humanidade. Números 7, verso 89. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz. Moisés ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. É exatamente ali que Moisés ouvia a voz de Deus. E diz que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim como ele falava. Porquê que o propiciatório é tão importante? Porquê que o templo depois foi conhecido como a casa do propiciatório? Porque era ali que Deus aparecia, que Deus falava, que se via a glória de Deus, o chamado Shekinah. E diz, Levítico 16, verso 2, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Nós temos aqui um Shekinah hoje, acendeu-se agora, está um bocadinho ao lado, mas imaginem a luz a aparecer aqui no meio dos querubins, no meio dos dois anjos, dos querubins, e Deus a falar com Moisés ali. Sabem que Moisés era uma prefiguração de Cristo, não é? Na realidade, ninguém mais podia entrar senão Arão, e só uma vez, o sumo sacerdote só uma vez por ano, mas Moisés tinha quase, entre aspas, livre acesso. Deus chamava Moisés, Moisés falava ali quase cara a cara com Deus, não era cara a cara, mas via a glória de Deus, porque era uma prefiguração de Cristo, não é? Agora reparem o que Ellen White comenta. Diz, acima do propiciatório estava o Shekinah, a manifestação da presença divina. E dentre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem. Algumas vezes uma luz caía sobre o anjo à direita para significar aprovação ou aceitação, ou uma sombra ou nuvem repousava sobre o que ficava ao lado esquerdo para revelar reprovação ou rejeição. Era uma forma do povo saber a vontade de Deus, do povo de Israel consultar Deus. Ok? Eles não tinham ainda 66 livros inspirados num só. Nós temos, graças a Deus. Mas eles ainda estavam numa fase muito embrionária da revelação divina e eles precisavam de ver algo, de ter algo mais concreto, mais palpável, para saber para que lado é que haviam de ir. Deus estava a preparar este povo para ser o seu povo escolhido, para revelar a sua glória em todas as nações. E eles precisavam de consultar a vontade de Deus muitas vezes, e era ali que eles consultavam, era ali que Deus lhes mostrava se aprovava ou não. E Ellen White continua e diz assim, a lei de Deus, encerrada na arca, era a grande regra de justiça e juízo. Aquela lei sentenciava a morte ao transgressor. Quem transgredisse a lei, lembram-se da aliança que falámos ontem, que Deus fez com o povo de Israel, tinha como base a lei dos 10 mandamentos. Se eles fossem obedientes, iriam viver e ser o povo especial de Deus. Se eles fossem desobedientes, quebravam a aliança e deixavam de ser o povo especial de Deus. Então essa lei sentenciava a morte ao transgressor. Mas acima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, tirar a culpa, nós vimos que é o significado, é esse o significado de expiação, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Toda a obra do santuário mostrava esta realidade, de que através do sacrifício, através da intercessão, através do incenso, através do holocausto, que era um altar de sacrifício contínuo, e através do altar do incenso, que era um altar de intercessão contínua, eles podiam ser aceitos, podiam ser perdoados. Havia esperança até quando eles pecavam, não é? Então, isto era o que o propiciatório significava para o povo de Israel. Agora, em relação a Cristo, será que o propiciatório tinha uma mensagem que apontava para Cristo? Alguma vez, lembram-se, Deus disse, eu apareço na nuvem por cima do propiciatório entre os querubins. Será que alguma vez apareceu uma nuvem e o Pai falou por sobre Cristo, por cima de Cristo, a apontar para Cristo?
Reparem, lembram-se em Mateus capítulo 17, verso 5, Deus na realidade falou 3 vezes acima da cabeça do seu filho e a vez do meio foi no Monte da Transfiguração. Mateus 17, verso 5 diz: eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Uma nuvem, eu apareço na nuvem por cima do propiciatório. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. O propiciatório apontava para Jesus, o lugar do encontro entre Deus e a humanidade. João capítulo 1, verso 18 diz assim: Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o revelou. Então quer dizer que em Cristo Deus revelou-se. Deus falou-nos através de Cristo. Cristo é o lugar de encontro, de reencontro, de reconciliação entre Deus e a humanidade. E será que os anjos faziam parte do ministério de Cristo? Certamente, lembram-se quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu às 3 grandes tentações do diabo, depois do jejum de 40 dias, e diz que então o diabo o deixou, Mateus 4, verso 11, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Os anjos estavam ao lado do seu grande comandante, quando ele se humilhou e se tornou um frágil ser humano, mas tinha a plenitude da divindade nele, e os anjos serviam-no, protegiam-no, ajudavam-no na obra da salvação, eram enviados pelo Pai, eram enviados pelo céu. Gabriel foi enviado para o Getsemane para mostrar a Jesus que o seu sacrifício teria como resultado a salvação de milhões e milhões por toda a eternidade. Gabriel e os outros anjos que serviram a Jesus durante o seu ministério não removeram a taça do sofrimento, não fizeram que a vida de Jesus fosse mais fácil, mas deram-lhe força para ele ir até ao fim com o seu grande sacrifício. Os anjos estavam interessadíssimos no ministério de Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Deus enviou aquele grande anjo poderoso, que eu acredito que era o anjo Gabriel, e que disse: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, teu Pai te chama. O anjo tirou a pedra e Jesus levantou-se e ressuscitou pela sua própria divindade e também pelo poder do Pai e do Espírito Santo, como já vimos nesta semana. Reparem o que o apóstolo Paulo diz para explicar o propiciatório. Romanos 3, verso 19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A lei que estava na arca tinha uma mensagem. Sabem qual é a mensagem? É fácil perceber. Estamos aqui a terminar uma semana, não é? Pensem na vossa semana. Pensem no domingo, é o primeiro dia da semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pensem em tudo o que fizeram. Pensem em tudo o que pensaram. Pensem em tudo o que disseram. Vamos ver se há aqui pessoas mais santas do que eu. Nunca perderam a paciência esta semana? Não perderam a paciência nenhuma vez esta semana, pois não? Não tiveram nenhum pensamento assim um bocado esquisito esta semana, pois não? Jovens mulheres, não vos passou nenhum pensamento impuro quando viram um rapaz muito giro à frente, pois não? Vocês são mais santas do que os homens. Deixem-me perguntar aos homens, pode ser que eles sejam mais sinceros. Homens, não vos passou nenhum pensamento impuro, nenhum, quando viram uma mulher muito bonita a passar-vos à frente? É este o ideal que Deus tem para vocês e para mim? Mas vamos ser sinceros, ainda estamos longe. Todos nós estamos condenados diante da lei de Deus. Se não houver o sangue sobre o propiciatório para perdoar os nossos pecados, nós estamos perdidos. Agora reparem o que o apóstolo Paulo continua a dizer. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, do amor, da pureza, da paz, do brilho, da glória, daquele Shekinah. Nós não o temos em nós, perdemos-lo. Desde que Adão e Eva pecaram, toda a raça depois já nasceu em pecado, nasceu pecaminosa.
E a verdade é que, infelizmente, vivemos ainda numa condição muito, muito longe do ideal. Mas agora reparem, diz assim, Romanos 3:24, sendo justificados, declarados sem culpa, é isso que significa justificar, gratuitamente, pela sua graça, pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Em grego, esta palavra propiciação é hilasterion, que significa, é a tradução grega da palavra hebraica kaporet, que é propiciatório. Paulo chamou a Jesus propiciatório. Quer dizer, todos pecaram contra a lei. Tudo o que a lei diz é que toda a gente pecou. E não há ninguém que mereça ir para o céu. Mas o que o propiciatório diz é que Deus está disposto a perdoar a todos. Deus quer perdoar todos os seres humanos por todos os seus pecados contra a lei. E depois diz assim, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O sangue era aspergido uma vez por ano, vamos ver isso amanhã, sobre o propiciatório, porque aquele propiciatório simbolizava Jesus. Era Jesus que se colocou entre a justiça divina, que decretava a morte do transgressor da sua lei. Jesus crucificado, pendurado entre a terra e o céu, era o propiciatório entre a glória de Deus e aqueles que transgrediram a sua lei. Ali estava Cristo a cobrir-nos diante do Pai, para que nós hoje, se aceitamos a Jesus como nosso Salvador, podemos ser aceitos. Deus pode dizer, eu já não olho para eles, não olho para os seus pecados horríveis contra a minha lei, não olho para o pecado horrível que eu odeio que eles praticaram, mas eu agora olho para o meu Filho, puro, santo e perfeito, que verteu o seu sangue, e eu aceito-os, porque eu próprio dei o meu Filho para esse efeito, para os salvar, porque eu os amo. Reparem, isto é a mensagem do propiciatório. Segundo aos Coríntios 5, verso 21, diz, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que nunca transgrediu a lei que estava na arca, tornou-se pecado por nós, para que nós que transgredimos a lei, possamos ser agora a justiça de Deus. Quer dizer que Jesus não só perdoa os nossos pecados, mas dá-nos poder para realmente integrarmos esses princípios da lei, como vimos ontem. O que é que diz? 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Duas coisas. Para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Em Cristo, quando estamos em Cristo, tornamos-nos justiça de Deus. A sua justiça, o seu amor, a sua pureza, aquele ouro puro, começa a entrar em nós. Nós estamos cobertos por Ele e Ele começa a transformar-nos por dentro e começamos a tornar-nos semelhantes a Jesus. Esta é a verdade do propiciatório. Uma verdade para a qual os anjos desejam bem atentar. Pedro escreveu, 1 Pedro 1,12, que acerca do Evangelho que tinha sido pregado aos crentes por homens inspirados pelo Espírito Santo, os anjos têm um interesse muito grande na mensagem do Evangelho. Têm um interesse muito grande em Jesus Cristo e este crucificado. E vamos ver porquê. Eu vou pedir a mais um voluntário. Pode ser o Miguel. Miguel, podes vir cá à frente, por favor, e podes ler-me Êxodo 12, verso... não é Êxodo, eu enganei-me, está aqui um erro. Isto é o final da semana, vocês vão me perdoar, não vão? É o Evangelho de João. Evangelho de João, esqueçam aquilo que está ali, esqueçam, vou pôr isto. Evangelho de João, capítulo 12, versos 23 a 30. Evangelho de João, vem aqui à frente, Miguel, não tenhas medo. Muito obrigado. Evangelho de João, vamos todos abrir a Bíblia. João capítulo 12, versos 23 a 30. João capítulo 12, versos 23 a 30. É novamente uma ocasião, nós ontem falámos
da primeira, hoje vamos falar da segunda e da terceira, ocasião em que o Pai fala, reconhecendo que Jesus é o seu Filho. Ok? João 12, versos 23 a 30. Força! E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão do trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem, neste momento, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Okay. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, veio o quê? Veio uma voz do céu. Uma voz do céu, que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Okay. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Muito obrigado, Miguel. Podes voltar para o teu lugar. Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Jesus sabia que era o Filho de Deus. Jesus sabia que tinha vindo para nos salvar, para morrer por nós, que era o grão de trigo que tinha de cair na terra, morrer para dar muito fruto. Mas a voz que veio sobre Jesus foi por amor ao povo, assim como Deus falava com Moisés, por amor ao povo. Moisés era o transmissor da voz de Deus. E aqui Moisés era uma prefiguração de Cristo. Moisés disse em Deuteronômio, o Senhor, vosso Deus, vos levantará no vosso meio um profeta como eu, e a ele ouvireis. Daí Deus ter dito a segunda vez que falou, este é o meu filho amado, escutai-o, não é? E agora reparem, esta terceira vez estava num momento muito crítico. Jesus estava há pouquíssimos dias de ser sacrificado na cruz do Calvário. Ele disse, agora está perturbada a minha alma. Ele disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Se vocês lerem João capítulo 12, eram gregos que tinham vindo ver quem era Jesus. No princípio, quando Jesus nasceu, vieram magos do Oriente, ok? E agora gregos vieram do outro lado para ver o Salvador. Símbolo de que a morte de Jesus ia ser por todas as nações, por todas as pessoas. Então, Jesus disse, agora a minha alma está perturbada, porque ele sabia que estava a chegar a sua hora. E eu que direi, Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora vim ao mundo. Pai, glorifica o teu nome. E veio a voz, já o tenho glorificado, outra vez o glorificarei. Na morte de Jesus, o Pai ia glorificar o seu nome, que significa o seu caráter. É isso que diz quando Moisés viu a presença de Deus e viu a Deus pelas costas, Deus proclamou o seu nome. Tem a ver com o seu caráter, um Deus misericordioso e ao mesmo tempo justo. E reparem, Deus diz que ia glorificar o seu nome na cruz de Jesus. Para nos salvar, sim. Mas será que era só para nos salvar? Vejam os versos que estão logo a seguir. Jesus diz assim, João 12, verso 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus estava-se a referir a quem? No momento da cruz, o mundo estava a ser julgado e o príncipe deste mundo estava a ser expulso. Ok? Reparem, está a falar de Satanás, a quem Paulo chamou o Deus deste século. E depois diz, João 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. Há muitos comentadores bíblicos que pensam que isto tem a ver com a morte de Jesus. Toda a humanidade é levada e atraída a ver o amor de Deus na cruz, é atraída a Deus através de Cristo. Mas não é só a humanidade. Não é só a humanidade. Porque, na realidade, a morte de Jesus na cruz do Calvário, e nós aprendemos isso com o propiciatório. Lembram-se? O propiciatório tinha os querubins feitos da mesma peça e os querubins faziam o quê? As suas asas faziam o quê? Interessante, o propiciatório chama-se cobrir e os anjos cobriam. Muito interessante, um paralelo muito interessante. E agora reparem, será que a Bíblia nos fala de um querubim cobridor que se revoltou contra Deus? Ezequiel 28, verso 14 diz, tu eras o querubim ungido para quê? Para cobrir. Era um querubim cobridor.
e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Os querubins tinham a função de proteger não só o propiciatório, mas de proteger a arca. E os querubins na Bíblia são anjos de uma ordem exaltada, de uma ordem elevada, que estão a proteger o trono de Deus, a louvá-lo incessantemente. E um destes seres, um dos seres mais poderosos, naquela altura o mais poderoso que Deus tinha criado, revoltou-se contra Deus. E houve batalha no céu, diz Apocalipse capítulo 12. E então o propiciatório tem uma mensagem muito importante em relação ao grande conflito. Diz que um desses anjos, que estava a proteger o caráter de Deus, a sua lei é o testemunho do seu caráter, que devia ter adorado a Deus, amado a Deus, porque Deus o criou, livre para escolher, é verdade, mas criou-o para a sua glória, para o adorar, para que ele fosse feliz eternamente a adorar a Deus. Um desses querubins revoltou-se e disse que podia viver mais feliz sem a lei de Deus e que podia governar melhor o universo de Deus. Nós sabemos que a arca, nós vimos ontem, é um símbolo também do trono de Deus, assentado em justiça, em juízo, ok? E esse querubim revoltou-se. Esse querubim cobridor deixou de cobrir a lei, deixou de proteger, de guardar o trono de Deus e revoltou-se contra o trono de Deus, ok? E agora reparem, porquê é que Deus pediu a Moisés para fazer os querubins de uma só peça com o propiciatório e para olharem para o propiciatório? Porquê é que os querubins estão tão interessados na obra da expiação e na obra da cruz? Vejam o que Ellen White escreveu, muito interessante. Diz assim: os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles estão seguros, exceto por contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. Satanás era um querubim cobridor. Antes de ser Satanás era Lúcifer, o filho da alva, um portador da luz de Deus. Ele era um comandante dos anjos. Os anjos confiaram nele durante, não sabemos, milhares, milhões de anos, nós não sabemos. O tempo no céu não se mede bem como aqui na terra. Eles confiavam nele. Era alguém a quem eles amavam. E se um ser tão exaltado pôde revoltar-se contra Deus, se calhar ele tinha razões para isso. Mas quando eles viram Jesus, o Filho eterno de Deus, transformado o homem para nos salvar, quando eles viram o seu amado, verdadeiro comandante, o seu Criador, Cristo Jesus, transformado em homem, a palavra de Deus transformada em homem, quando eles viram que esse homem nunca pecou, os outros homens todos, Satanás podia os condenar e acusar e dizer: ele fez isto, ele merece morrer, merece sofrer, aqui estou eu a castigá-lo, a fazer só justiça. Mas quando Satanás atacou a Jesus na cruz do Calvário, que razões é que ele tinha para o fazer? Qual foi o pecado de Jesus? Qual foi a palavra? Qual foi o ato? Qual foi o olhar impuro em Jesus? Não houve. Quando os anjos viram Satanás no seu verdadeiro caráter, a ferir o Filho de Deus, quando viram legiões de anjos maus, seguidores de Satanás, a quebrar o coração do Filho de Deus numa agonia horrível, o último elo de simpatia que os anjos do céu nutriam por Lúcifer foi quebrado para sempre. Se Deus tivesse destruído Lúcifer logo quando Lúcifer se revoltou, os outros anjos iriam ficar com dúvidas. Será que este Deus é mesmo de confiança? Ele cria-nos para o adorar e cria-nos livres para o adorar. Só adoramos se quisermos, só o amamos se quisermos. Mas quando nós não queremos, Ele destrói-nos? Será que podemos mesmo amá-lo? Será que eles iam continuar a amar a Deus, um amor verdadeiro? Será que alguém pode ser forçado a amar? Ninguém pode ser forçado a amar. Deus correu um risco muito grande em fazer anjos e em te fazer a ti e a mim. É que ao fazer seres à sua imagem e semelhança, livres para escolher, livres para amar, Deus correu o risco desses seres se revoltarem contra Ele. O que aconteceu no coração de Lúcifer foi a primeira vez que aconteceu no universo, algo que Deus tinha de correr o risco para criar vida inteligente e vida capaz de amar. Para Deus criar seres que, como Ele,
pudessem refletir o seu amor, não ser o amor de Deus, mas refletir esse amor. Para Deus poder criar seres que amassem à imagem e semelhança do seu amor, Deus tinha de correr um risco muito grande. E por isso aconteceu este grande conflito. Agora, os anjos, ao verem o quanto Deus esteve disposto a sacrificar para nos salvar, eles ficaram seguros para todo o sempre. Aqueles que ficaram fiéis a Deus, as dúvidas foram-se completamente embora para todo o sempre, porque eles sabem agora, não, realmente, o que o salmista escreveu, inspirado por Deus, é verdade. Na cruz, a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. No propiciatório nós vemos a verdade, Salmos 89, verso 14, que justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Na cruz nós agora sabemos, sem margem de dúvida, que Deus é justo, a sua lei é justa, mas Deus é misericordioso. O propiciatório demonstra a sua misericórdia. Quem é justo? Eu sou muito justo. Torna-se um bruto se não tem misericórdia. Quem é misericordioso? Fizeste asneira outra vez? Deixa lá, não faz mal. Isso não é a misericórdia de Deus, isso é fraqueza moral. É preciso haver as duas coisas juntas. A lei e o Evangelho devem ser pregadas de mãos juntas, porque são um reflexo do trono de Deus. Há misericórdia no trono de Deus, mas também há justiça no trono de Deus. Há juízo no trono de Deus e, sobretudo, no lugar santíssimo, mas também há verdade, há misericórdia e verdade, há perdão para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Esta é a missão da Igreja. Jesus, quando ressuscitou, encontrou-se com os discípulos e disse assim está escrito e assim convinha, Lucas capítulo 24, verso 46, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o quê? Só o arrependimento? Não. Só o perdão? Não. O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quando Jesus veio a pregar, disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sempre as duas realidades. Arrepende dos teus pecados, porque a lei de Deus nunca vai deixar de estar em vigor. Mas acredita no Evangelho. Se tu pecaste, há perdão para ti se te arrependeres e se voltares à obediência à lei de Deus pela minha graça. O arrependimento e a remissão dos pecados. O que é que João Batista pregava? Arrependei-vos e acreditem naquele que vai vir morrer por vocês. A lei e o Evangelho, sempre. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, escreveu o apóstolo João. Esta é a missão da Igreja. Será que a Igreja está a pregar isso? Nós sabemos que podemos ver um paralelo, mostrei-vos isto esta semana, entre os vários móveis do santuário e as diversas fases da Igreja cristã. No altar dos holocaustos, a Igreja de Éfeso, primeira Igreja, Apocalipse capítulo 2, Jesus disse: tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Aquela primeira Igreja começou muito forte e muito pura, porque ela ainda tinha bem presente as imagens do sacrifício de Jesus na cruz, o primeiro amor que possuía-os. Eles levaram o Evangelho aos amigos e aos familiares, mas aos poucos e poucos começaram a perder o primeiro amor. Na pia batismal nós vemos a Igreja de Esmirna, segunda Igreja. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Jesus, aquele que foi morto, mas reviveu, ressuscitou. No batismo nós temos um ressuscitar, um reviver para uma nova vida. Depois nós entramos no lugar santo, símbolo do trono de glória de Deus. Há a mesa que estava do lado norte, que era o lado do trono de Deus. Tinha duas coroas. Jesus assentou-se com o trono no Pai, à sua direita, quando ascendeu ao céu. A mesa foi atacada. O trono de Deus foi atacado. A mensagem à Igreja de Pérgamo diz que o cristianismo iria passar por um período em que o trono de Satanás iria estar a formar-se. Um trono em que alguém se iria pôr como Deus, querendo parecer Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses. O anticristo, não é? Aquele que está no lugar de Cristo, ou que diz que é o substituto, ou o vigário de Cristo. Um ataque a esse trono. Um ataque depois a Jesus como o nosso sumo sacerdote, o único que intercede por nós, o único mediador entre Deus e os homens, a Igreja de Tiatira, que simboliza aquele tempo em que foi feita uma união
entre o poder religioso e o poder civil, simbolizado por Jezabel, que era uma sacerdotisa pagã que casou com o rei de Israel Acabe, ok? Temos isso na quarta mensagem. Na quinta mensagem, Sardes, tens nome de que vives, mas estás morto. A Igreja Protestante, a Igreja da Reforma, a Igreja dos Reformadores, começou muito bem por causa do Espírito Santo que os levava para a palavra, mas em breve eles deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo e continuar a fazer a reforma para poderem obedecer a tudo o que Deus dizia. Em breve eles começaram a perseguir os outros que os perseguiam primeiro e decaíram. E depois nós vimos que a lei de Deus, na sua essência, é amor. Amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como a nós mesmos. Filadélfia, sexta mensagem. O amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal. Diz, pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Está lá em Apocalipse 3. Leiam. Os crentes em 1844 pensavam que a porta da graça se tinha fechado, mas eles estudaram o santuário e perceberam que uma porta abriu-se para o lugar santíssimo, abriu-se o céu, eles viram a arca de Deus, eles estudaram a lei, perceberam que tinham esquecido do mandamento muito importante, o quarto mandamento, e nasceu a Igreja Adventista do sétimo dia, que na mensagem à Igreja da Laodiceia, infelizmente, nos mostra bem como é que essa igreja está hoje. E a nossa igreja sempre, desde o princípio, sofreu de um grave problema. Sempre houve dois polos na nossa igreja. E eu podia-vos mostrar aqui movimentos que existem extremistas nos dois polos na nossa igreja. Uns enfatizam a lei, outros enfatizam a graça. E o problema está em que não percebem ou não querem reconhecer que o verdadeiro Evangelho prega a lei e a graça de mãos dadas. Não é essa a mensagem dos três anjos? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Jesus, sim, a graça de Jesus, o amor de Jesus, mas o Jesus verdadeiro que se apresenta desde Gênesis até o Apocalipse. O Jesus que cumpriu a lei e que agora quer viver no teu coração e dar-te forças a ti para cumprires a lei também. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E na Nova Jerusalém, no tabernáculo de Deus, no tabernáculo de Deus com os homens, sempre me impressiona quando leio Apocalipse capítulo 7, verso 11, diz que os salvos estão a louvar a Deus. E o que acontece é que quando os anjos ouvem os salvos a louvar a Deus, todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Os anjos, quando veem aqueles que pecaram, que sofreram nesta terra, que passaram grande tribulação, como diz lá Apocalipse 7, mas que lavaram as suas vestes, lavaram o seu caráter no sangue de Jesus, quando, ao olhar para a cruz, se arrependeram dos seus pecados. Os anjos do céu não precisaram de se arrepender dos pecados porque não tinham pecado, mas nós pecamos. Nós sabemos a profundidade do pecado em que o diabo nos lançou e que a nossa própria miséria humana nos lançou, mas nós arrependemos-nos porque percebemos o quanto Jesus nos amou. Eu estava miserável e Jesus, na sua misericórdia, abraçou-me. Eu era indigno e na sua dignidade, na sua pureza, Ele não teve vergonha de mim, nem do meu mau cheiro. Ele aproximou-se, Ele perdoou-me, Ele limpou-me, Ele amou-me e fez-me seu. E agora escreveu a sua lei no meu coração. Quando os anjos veem este tipo de crentes a louvar a Deus no céu, na Nova Jerusalém, eles vão adorar a Deus para todo o sempre e nunca mais se levantará a angústia. Não se levantará a angústia por 2 vezes. Na capítulo 1, verso 9. Quer dizer que os anjos nunca mais se vão revoltar contra Deus, porque eles vão ver pessoas que sofreram. Nós vamos partilhar a nossa história no universo inteiro, a dizer, não vale a pena afastarem-se de Deus. Isso já foi feito. Nós sabemos o que é estar do outro lado. Nós sabemos o que é estar do outro lado. E não vale a pena. Não vale a pena. Eu li a história de uma jovem chamada Cíntia. Um obreiro bíblico bateu à sua porta com um cartão
de um homem que tinha pedido para estudar a Bíblia e deu aquela morada. E quando a Cíntia abriu a porta, a Cíntia tinha os olhos assim meio vidrados, porque ela era uma toxicodependente, tinha um filho pequenino, a sua casa estava uma bagunça. E aquele homem perguntou, o senhor tal e tal vive aqui? E ela, não. E ele disse, olha, eu vim entregar um estudo bíblico, ele não está por aqui. Não. Olha, posso lhe deixar assim o estudo bíblico, quer estudar a Bíblia? E ela, eu posso entrar em sua casa e mostrar-lhe como é que se faz o estudo bíblico? E ela, Ele lá entrou, a casa estava em pantana, cheirava mal, uma coisa horrível. A criança toda suja, a brincar sozinha. E ele diz, olha, isto estuda-se assim, assim, vê as passagens na Bíblia e tal, e coisa. Fica aqui, a senhora faça que eu venho cá daqui a uma semana para ver se gostou e tal. Próxima semana ele entrou em casa da Cíntia. Então a Cíntia fez o estudo bíblico, ela, não. Então onde é que está? Eu não sei. E então o homem ficou um bocado desencorajado e disse, olha, posso fazer um estudo bíblico consigo? É isso, está bem. Então fez um estudo bíblico com ela. Outra semana voltou à sua casa, fez um estudo bíblico com ela. Ela começou a despertar um bocadinho, mas ela vivia uma luta muito grande. Aqueles que são toxicodependentes ou que já foram, ou que conhecem alguém que é toxicodependente, sabem que não é fácil. Eu dei estudos bíblicos a um jovem toxicodependente. Podem acreditar que é uma luta muito grande. E o que aconteceu foi que, para aí na quinta vez que o homem foi lá à casa estudar a Bíblia com a Cíntia tinha a casa limpa pela primeira vez. E estava arranjada e o cabelo penteado. E ele orava muito por ela, claro está. E ele disse, Cíntia, o que é que aconteceu? Hoje parece que está tudo mais limpo e organizado. Aí, sabes, olha, hoje acordei de manhã e senti, a minha casa está uma miséria, está uma bagunça. Vou limpar a minha casa. Eu comecei a limpar. E eu tenho um busto de porcelana da cabeça de Jesus na minha sala. E estava com tanto pó. Eu agora estou a estudar a Bíblia. Eu senti que devia limpar aquele busto e comecei a limpá-lo e piquei um dedo num dos espinhos da coroa de espinhos. E eu gritei tanto, doeu-me tanto, e de repente veio à minha mente o pensamento, se por um espinho no meu dedo, foi uma picadela que nem foi muito profunda, eu chorei tanto e me doeu tanto e saiu tanto sangue. Se Jesus realmente morreu por mim, aqueles espinhos magoaram-me tanto naquela cabeça. E naquele momento, olha, eu digo-te, eu ajoelhei-me, eu pedi a Deus para entrar no meu coração. E eu tive vontade e tenho vontade de mudar a minha vida. Amém. Se nós olharmos para o santuário como uma cruz, visto de cima, nós podemos olhar para as diferentes partes do corpo de Cristo. Os pés de Jesus, onde nós vimos em arrependimento. O seu corpo, de onde saiu água e sangue para nos purificar. O lado esquerdo de Cristo, onde a sua palavra irá julgar aqueles que o rejeitarem. O lado direito de Cristo, onde o Espírito Santo ilumina aqueles que se arrependem, como o ladrão que se arrependeu à última hora. Nós vemos o seu coração, em que ele morreu a orar, com o seu coração a partir-se de dor por nós. Nós vemos a sua mente, onde está escrita a lei de Deus e ele a quer escrever em nós. E nós podemos ver, quem sabe, no propiciatório, a sua coroa. A arca tinha uma coroa. A coroa de espinhos que lhe foi colocada na cabeça. Mas pela graça de Deus, quando Jesus voltar, montado num cavalo branco, como diz Apocalipse capítulo 19, já não vai ter uma coroa de espinhos. Mas diz, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Só Jesus é que sabe a dor e o sofrimento que ele teve de suportar naquela cruz por ti. Só Jesus é que sabe a extensão da dor que aqueles espinhos, os espinhos dos teus pecados, fizeram na sua mente e no seu coração. A sua mente derreteu-se com o peso do pecado, com a angústia da separação de Deus. Os teus pecados e os meus pecados eram tão fortes, tão graves, tão miseráveis, que Jesus sofreu uma dor que ninguém sabe, senão Ele mesmo.
Mas tu esta noite podes, quem sabe, ter uma leve intuição dessa dor que o Filho de Deus teve de sofrer por ti na cruz do Calvário. Será que não queres esta noite colocar, desde já pela fé, a tua coroa que Ele comprou com tanto sacrifício para ti, aos seus pés e dizer: Senhor, obrigado pela salvação. Eu não quero perdê-la por nada deste mundo. Eu quero que tu coloques a coroa que me estás a preparar na minha cabeça, mas desde já eu entrego o meu coração completamente a ti em louvor e gratidão. Eu quero ser um daqueles que guarda os mandamentos de Deus, porque tem fé, a fé verdadeira, em Cristo Jesus. Vamos ouvir uma música especial agora. E eu convido-vos a falarem com Deus, a orarem, a dizerem: Senhor, obrigado por ter sofrido por mim o que sofreste. Obrigado porque sofreste a dor daqueles espinhos na tua fronte. Eu quero, Senhor, tomar a minha decisão hoje de viver contigo para todo o sempre, eternamente. Amém. Amáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Alegro-me em confiar no teu amor. Cada novo dia incerto é para mim. De tua direção preciso, ó Deus. Não sei viver sem tua força. Preciso só de ti, do teu poder. Vem me ajudar cada momento. Só contigo poderei vencer. És o sol da minha vida. És o pão que me alimenta. És o ar que eu respiro. És a mão que me sustenta. Amparado em tua graça, nada pode me deter. Mesmo que o mal me cerque, sei que vais me proteger. Confio só em ti, meu Deus eterno. Quero em teus braços descansar. Quero habitar em tua casa e ali para sempre eu te louvarei. Vou cantar do teu grande amor, proclamar com todo o fervor que és um Deus infinito
que ainda assim me vês e cuidado tens por mim. Amáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Alegro-me em confiar no teu amor. A Bíblia diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A lei diz que tu e eu merecemos morrer. E Satanás acusa-nos e diz que merecemos morrer. Mas Jesus defende-nos. Jesus diz: eu defendo-te. Eu coloco-me entre ti e a morte. Eu sofro a morte por ti, para te dar a vida eterna. Eu defendo-te, eu declaro-te justo, justa, limpo, sem culpa, limpa, sem mácula. E eu tenho poder para viver dentro de ti e escrever a minha lei no teu coração. Oh, deixa-me salvar-te. Alguém quer dizer hoje: Senhor Jesus, cuida de mim. Toma o meu caso nas tuas mãos, no lugar santíssimo do santuário celestial, porque eu quero ficar contigo para todo o sempre. Amém? Alguém deseja dizer isso a Jesus? Vamos levantar-nos e fazer uma oração. Querido Pai que estás no céu, louvado seja o teu nome por nos teres dado um tão grande advogado, um tão grande juiz, um tão grande intercessor e sumo sacerdote, um tão grande Salvador, feito mais sublime do que os céus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque Jesus nos defende e nós queremos esta noite suplicar que nos dês fé, fé verdadeira, a fé de Jesus, que nos permitirá amar-te de todo o nosso coração, cumprir todos os teus mandamentos por amor a ti, por amor ao nosso próximo, fazer a tua vontade e andar perto de ti, proclamando a mensagem que deve ser proclamada nesta última fase deste mundo. Ó Senhor, obrigado por esta semana que nos estás a dar. Obrigado por todos os teus filhos e filhas que vieram aqui durante a semana, aqueles que estão aqui esta noite. Abençoa-os, Senhor. Dá-lhes a tua paz, que ao regressarem aos seus lares, que eles tenham a certeza que anjos estão a protegê-los, porque os anjos estão interessados em salvarem, procurarem, proteger aqueles por quem Jesus morreu. E dá-nos a nós também, Senhor, este grande e intenso desejo de trazer outras almas aos pés da cruz do Calvário. Isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.